Bem, sejam bem-vindos ao vídeo, eu sou o professor Valtécio. Nesse vídeo de hoje nós vamos tratar de análise combinatória, que é uma parte importantíssima da matemática, eu particularmente gosto muito. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês a parte introdutória com alguns exemplos, tá bom? Então vamos lá, parte 1. A análise combinatória ela é um conjunto de procedimentos, né, que possibilita a construção, sob certas circunstâncias, de grupos diferentes formados por um número finito de elementos, então, de um conjunto. Esse conceito mais técnico, o aluno pode ficar um pouco mais confuso, mas eu vou tentar explicar ele melhor. O que é que quer dizer aqui? Que você tem vários procedimentos que você vai possibilitar com a análise combinatória calcular o número de opções de construção de grupos. Eu vou criar um exemplo aqui bem prático. Você quer criar uma senha utilizando somente uma senha de 3 letras, utilizando somente as 5 vogais. Então você tem um grupo de 5 vogais para construir essa senha com 3 letras, né, com 3 vogais. Aí pode ser com letras, né, com vogais repetidas ou não. Então, vai usar um procedimento para fazer esse cálculo, tá bom? É isso que a análise combinatória, na essência dela, ela se coloca, né, como essa ciência, essa área da matemática, essa parte específica da matemática, que faz esses cálculos. E que, na maioria das vezes, para tomar um conjunto, tomaremos conjuntos P com N elementos, e um grupo formado que terá um subconjunto desse P, que terá K elementos, tá bom? Com K menor ou igual a N. Como assim? Então, como eu coloquei aqui, se eu tenho 5 vogais e quero formar uma senha com 3, é como se esse P maior tivesse as 5 vogais, A, B, C, D e E, e eu quero formar um grupo menor, que vai ter esses K elementos aqui, que seriam só 3 vogais. E aí, esse grupo menor tem que ser... Isso nem é obrigatório, viu? Por isso que eu botei aqui, na maioria das vezes, que algumas circunstâncias bem especiais até pode acontecer o contrário, mas via de regra é assim. Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui para não mudar o texto. E na análise combinatória, nós vamos fazer muito dos nossos procedimentos baseado em 2 conceitos fundamentais aqui da análise combinatória, que é a parte de número fatorial e o princípio fundamental de contagem. O princípio fundamental de contagem, pelo nome já ajuda, né? Fundamental. É o princípio que você vai utilizar a todo momento, tá bom? Vou já falar dele. E também outra coisa que é importantíssima é você entender que existem 3 tipos de agrupamento, 3 tipos principais de agrupamento, que são os arranjos, as permutações e as combinações. Aqui eu coloquei permutações, arranjos e combinações. Na verdade, quem for estudar mesmo profundamente vai ver que toda permutação é um arranjo, tá bom? Mas eu vou dividir assim como se fosse 3 agrupamentos. Mas já sabe que a permutação é um caso particular do arranjo, viu? É um agrupamento que se assemelha a um arranjo. E que esses agrupamentos, eles podem ser simples. O que significa simples? Vou até explicar isso logo. Os agrupamentos são tidos como simples quando todos os elementos vão ser distintos, tá bom? É quando não tem repetição. Eles podem ser com repetição e eles podem ser circulares. Então, vou logo falar aqui com e sem repetição, né? Simples e com repetição. Por exemplo, você vai criar uma senha e diz lá, a senha tem algarismos distintos. Então, vai ser uma situação com agrupamentos simples, um arranjo simples, uma permutação simples. Aí, se ele fala, você pode repetir a mesma letra ou o mesmo dígito na senha. Aí já é uma repetição, entendeu? Aí já é uma permutação com repetição, um arranjo com permutação, um arranjo com repetição. Agora eu vou falar para vocês aqui do princípio fundamental de contagem. O princípio fundamental de contagem... Deu um problema de áudio aqui, não tem problema não. O princípio fundamental de contagem, ele nos traz o seguinte, ele é o princípio que vai nos mostrar a forma como a gente vai fazer esses cálculos de maneira imediata, que vai ser basicamente dizendo assim, tentando explicar rápido, é que você vai multiplicar as possibilidades. As possibilidades de cada evento são multiplicadas, tá bom? Antes de partir para o princípio, vamos trazer um problema introdutório. Você tem aqui a Alice, e ela decidiu comprar um carro novo, tá bom? E esse carro, ela tem que escolher o modelo e a cor do carro. O modelo e a cor do carro aqui. Na concessionária, né, na loja, tem 3 tipos de carro, 3 modelos, né? No caso aqui, são modelos assim, já de outra geração, mas não tem problema não. Então, ela tinha o Siena, o Fox e o Astra para ela escolher. Ela tinha o Siena, o Fox e o Astra, tá bom? E tinha 5 opções de cores. Então, ela tem 5 opções de cores aqui para escolher. Tem o prata, o vinho, o preto, o vinho, o azul, o vermelho e o prata. E aí, o que eu quero saber é quantas opções a Aline tem para escolher esse carro que ela quer comprar, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou trazer aqui para a gente aqui
é como se fosse um gráfico, um diagramazinho com todas as opções, ó, colocando cores e colocando os modelos. Então você tem as 5 cores, ó, preto, vinho, azul, vermelho e prata, e tem 3 modelos para cada cor. Então você tem o Siena preto, o Fox preto, o Astra preto, o Siena vinho, o Fox vinho, o Astra vinho e assim por diante. Então, quando você escreve todas as opções, você tem esses 15 resultados de opção para a Alice comprar o carro. Veja que isso aqui é um pouco trabalhoso, porque considerando que você poderia ter 10 cores e 10 modelos de carro, aí seria 10 vezes 10, 100. Então, é bem complicado você tentar escrever todas as opções a todo momento. Isso não é um caminho legal. Então, é exatamente aí que o princípio fundamental de contagem vai entrar. Porque ele fala que as possibilidades desses eventos devem ser multiplicadas. A essência dele é isso. Então, por exemplo, se você tem cores e modelos, você vai multiplicar as possibilidades, né, as opções das cores e dos modelos e vai encontrar o total de opções. No caso aqui, você tinha 5 cores e 3 modelos para cada cor, 5 vezes 3, 15 opções de escolha para a Alice escolher o carro dela, tá bom? Agora aqui uma definição mais formal do princípio fundamental, né? O princípio fundamental nos traz um método algébrico. Algébrico quer dizer o seguinte, é um método matemático para determinar o número de possibilidades, o número total de possibilidades de um acontecimento, sem precisarmos descrever todas essas possibilidades, que é exatamente o que eu fiz aqui no problema anterior, coloquei todas, tá bom? Então, ele é um caminho para você não precisar escrever todas. E o que ele diz é assim, ó, que se um acontecimento pode ocorrer por várias etapas sucessivas e independentes, o que significa independentes? A escolha da cor e a escolha do modelo, ela independe uma da outra, são escolhas independentes. Então, por exemplo, você tem número de possibilidades 1 da escolha 1 da primeira etapa, P2 aqui, número de possibilidades 2 da segunda etapa, até que eu coloquei aqui PN, né, a enésima, da enésima etapa, que seria a última, né? Então, pelo princípio fundamental de contagem, você vai multiplicar ó, o número total de possibilidades pode ocorrer quando você multiplicar todas elas. Esse x aqui não é um x, né? É como se fosse um sinalzinho de vezes, tá bom? É porque eu não quis colocar um ponto aqui para não confundir com a reticência, viu? Aí, no caso aqui, eu trouxe um outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, 3 alunos chegam numa palestra aí. No caso, no auditório, já está quase cheio, já só tem 7 cadeiras vazias. Só tem lá 7 cadeiras. Então, de quantas maneiras os alunos podem ocupar essas 7 poltronas lá, essas 7 cadeiras? Então, olha só, tem 3 alunos. O primeiro aluno que vai sentar, ele tem 7 opções, porque ele está lá e 7 opções para ele escolher uma. O segundo aluno que chegou lá atrasadinho, ele tinha 6 opções, porque o primeiro utilizou uma cadeira, né? Então, ficou 6 opções para ele. E o terceiro, 5. Então, seria 7, 6 e 5 as opções desses 3 alunos. E pelo princípio fundamental de contagem, a gente multiplica, tá bom? Aí, no caso aqui, ó, 7 vezes 6 vezes 5, 7 vezes 6 vezes 5 dá 210 opções. Eu até botei aqui logo aqui o resultado. Vou colocar um outro exemplo aqui que fala de senha. A senha de um computador consiste em uma sequência LLNNN, onde L representa a letra do alfabeto normal, de 26 letras, e N um algarismo de 0 a 9. Então, é como se fosse o seguinte, você vai formar uma senha, vou colocar aqui para aparecer o texto completo, você vai formar uma senha que vai ter 2 letras e 3 algarismos. Em vez de usar a letra A de algarismo, ele usou a letra N fazendo referência a número, né? Tanto letras como algarismo podem ou não ser repetidas, tá aqui, ó, podem ou não ser repetidos, então você pode repetir. Assim, mas é essencial que as letras sejam introduzidas antes do algarismo. Então ele já deu a ordem natural. A senha tem que ter esse formato, vamos dizer assim. Tem que ter 2 letras, depois os 3 algarismos, os 3 números, né? Aí, no caso, sabendo que o programa não faz distinção entre letras maiúsculas e letras minúsculas, olha, se não faz distinção, se tem 26 letras, se você colocar o A maiúsculo ou o A minúsculo, tanto faz. Então, se não faz distinção, a gente vai considerar só 26 letras mesmo. Determina o número total de senhas possíveis. Então, vamos lá. Para a primeira letra aqui, deixa eu só ajeitar aqui. Para a primeira letra aqui, nós temos 26 opções. Para a segunda letra, nós vamos ter 26 ou 25. A palavra que vai definir é que, ó, tanto as letras como os algarismos não podem ser repetidos. Tá aqui, ó.
Então, se não podem ser repetidos, significa que se eu usei uma letra para iniciar a senha, eu não posso utilizar a mesma letra. Então, eu tinha 26 letras na primeira opção, para comecei a senha com a letra B, não posso utilizar de novo a letra B, então eu passo a ter só 25 letras agora. E os algarismos? Bem, de 0 a 9 tem 10 algarismos, né? Então, eu tenho 10 algarismos aqui, como primeira opção. Como eu não posso repetir, eu passo a ter só 9. E como eu não posso repetir os dois algarismos que eu já utilizei, eu passo a ter só 8. Então, a resposta desse problema seria, no caso, uma conta grande aqui. Eu vou fazer rapidinho. Vou fazer essa continha aqui para a gente aqui. Vamos lá, então seria 26 vezes 25 vezes 10 vezes 9 vezes 8. Então, ó, 468 mil opções, 468 mil opções de senha. Viu como é legal? O que foi que a gente usou aqui como base para fazer essa conta? Simplesmente a gente usou o princípio fundamental de contagem, que diz que as opções, né, as possibilidades de cada uma aqui devem ser multiplicadas. Então, eu tinha 26 letras na primeira, na segunda letra eu só tinha 25 opções, os algarismos eu tinha 10, fui utilizando 9 e 8, porque não pode repetir. Na sequência aqui, eu peguei o mesmo problema e fiz uma modificação, porque essa questão já caiu no Enem, só que com esse formato. Dizendo, é a mesma questão, a mesma ideia da senha e tudo mais. Só que ele disse que o programa faz distinção, olha só, faz distinção, né, que ele diferencia as maiúsculas das minúsculas. Ora, se ele faz essa distinção, então essa senha aqui, por exemplo, se ela começa com o A, ela pode começar com um A maiúsculo ou A minúsculo. Se ela começa com o B, ela pode começar com o B maiúsculo ou B minúsculo. Então, em vez de você ter 26 opções de letras, é como se você tivesse 52 opções. Porque para cada letra, ele vai ter duas opções. A possibilidade de ser maiúscula ou minúscula. Aí já ficaria 52. Como eu não posso repetir, não pode, né? Não pode ser repetido. Aquele mesmo texto, né? Aí agora vai ficar 51. Aí, 51. Aí agora eu tenho 10 opções de algarismo, 9 e 8. Professor, e o algarismo não tem maiúsculo e minúsculo. Então, no caso aí, vai ficar esse resultado, tá bom? Aí aqui, eu vou fazer uma conta mais rápida. 9 vezes 8, 72, então vai dar 720. Vou zerar aqui. 720, né, vezes 10. 720 vezes 52 vezes 51. Que deu 1.909.440. 1.909.440. Vejam que quando ele diferencia as maiúsculas das minúsculas, você passa a ter muito mais opções de senha, porque no caso, se você colocar o B maiúsculo e o B minúsculo, você tem duas opções para cada letra. Por isso que em vez de ficar 26 e 25, ficou 20, 52 e 51, né? Agora, uma questão aqui, só que essa questão aqui, pessoal, eu vou deixar ela aqui para a próxima aula. Próxima aula, vocês vão tentar responder e eu vou comentar essas questões que vão ficar aqui de presentinho para vocês, certo? Os alunos vão observar esses vídeos. No vídeo 2, ele vai aparecer o resultado dessa questão aqui. Assim como essa aqui, falando da senha do banco na hora de sacar dinheiro. Tá bem aqui? O próximo vídeo vai aparecer eu resolvendo essas questões aqui, tá bom? Comenta elas aí. Então, vamos lá, fatorial. O número fatorial, ele é a definição de um número natural, então só existe fatorial de um número natural. No tecladozinho da calculadora científica, o símbolo dele é uma exclamaçãozinho aqui, ó. Tá vendo aqui um Nzinho fatorial aqui, ó. E o que ele representa, esse N fatorial? É aquele número multiplicando decrescente na forma de seus antecessores até chegar ao 1. Então, eu vou pegar aqui o 5 como exemplo aqui. Quem é o fatorial de 5? É o 5. Opa, mudei aqui o slide. É o 5 vezes todos os antecessores dele até o 1. Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quem é o fatorial de 4? É o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quem é o fatorial de 8? É 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quem é o fatorial de 10? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o fatorial de 1 e o fatorial de 0, eles são definidos, né, por uma definição aqui. O fatorial de 1 vai dar 1 e o fatorial de 0 vai dar 1 também. Não é pensar que é 0, não. É bem interessante depois, em outro momento, em outro vídeo, eu comentar porque que o fatorial de 0 dá 1. Mas eu posso explicar rapidinho.
O treinador de futebol, ele tem até 3 mexidas, né, trocas lá. Agora são 5, né? Até 4 ou 5 substituições lá no campo. Trocar os reservas, né? Colocar os reservas. Mas ele também tem uma opção que é não mexer, que é não fazer nenhuma troca. Então, não fazer nenhuma troca se associa ao zero. Não fazer nenhuma troca é uma opção que ele tem. Então, tem um conceito matemático que justifica essa ideia do fatorial de 0 ser 1. Eu expliquei bem rápido aqui, mas mais na frente a gente pode até comentar novamente em outra aula, em outro vídeo. Vou só mostrar para vocês aqui como é que seria aqui na calculadora científica. Por exemplo, fatorial de 5, você coloca o 5 e usa esse tecladozinho do fatorial e ele já calculou que dá 120, que é exatamente aqui, ó, 5, 4, 3, 2, 1, quando você multiplicar dá 120. Vou colocar aqui, ó, fatorial de 0, ó, fatorial de 0 deu 1, né, como já coloquei. E assim por diante, né. Um fatorial bem alto aqui, ó, um fatorial de 40, deixa eu ver se eu calculo aqui. Ó, já deu um negócio bem grande, deu 8,15 vezes 10 elevado a 47. Esse E mais aqui é 10 elevado a 47, mas isso é outra aula aí que eu vou comentar. Então aqui, nos problemas de contagem, é muito comum um tipo de problema em que, para se obter o resultado referente ao total de possibilidade, deve-se multiplicar um determinado número natural pelos seus antecessores até chegar à unidade, até chegar no 1. Então, isso é muito comum. Você tem um problema que você vai fazer esse produto até 1. Para facilitar a obtenção desses resultados, as calculadoras, né, vêm com uma tecla conhecida como fatorial de n, que significa o produto desse número n pelos seus antecessores até o 1. E aí eu coloquei um exemplo de um problema que acontece isso. Problemas que envolvem fila. 4 pessoas estão em pé e pretendem ocupar 4 cadeiras, como se fosse uma fila de 4 cadeiras. Qual o número total de possibilidade diferente delas ocupar aquelas 4 cadeiras? A primeira pessoa, eu até não coloquei aqui como é que seria a linha de raciocínio, ver se eu consigo fazer aqui. A primeira pessoa, ela tem 4 cadeiras como opções. Ela tem 4 cadeiras disponíveis lá para ela escolher. Já a segunda pessoa, ela só tem 3 cadeiras. E aí vai diminuindo. Ó. A primeira pessoa tinha 4 opções, aí ela escolheu uma. A segunda pessoa não vai sentar nas pernas da primeira, então ela só tem 3 cadeiras, aí 3. A segunda pessoa, a terceira pessoa já tem 2 cadeiras ocupadas. Então ela só vai ter 2 opções. E a última pessoa só vai ter uma cadeira para ela pegar, que é a última que sobrou lá. Então esse produto 4, 3, 2, 1, essa sequência aqui, esse produto, ele é exatamente o fatorial de 4. E aí se você fizer a continha, até já tinha mostrado aqui, o fatorial de 4 dá 24. Inclusive, é bem interessante eu falar isso para vocês, que se fosse uma questão do Enem, às vezes o resultado na letra lá para você marcar não tem o valor total, o 24. Às vezes ele tem o número expresso em fatorial, isso é muito comum. Por exemplo, se fossem 100 pessoas, vou até mudar o texto aqui. Se fossem 100 pessoas que estão querendo sentar em 100 cadeiras, qual o número diferente delas sentarem? Então, a primeira pessoa tinha 100 poltronas disponíveis, né? 100 cadeiras disponíveis. A segunda tinha quanta? 99. A terceira tinha quanto? 98. Então, você ia ter assim, ó, 100 vezes 99 vezes, eu botei 999, desculpa, né? Vezes 98 vezes, aí eu vou botar aqui uma reticência, tá bom? Então, no caso aqui, você ia ter esse produto de 100 até o 1, essa sequência de produto aí. E no caso aí, lá no Enem, com certeza ele não ia colocar para a gente esse resultado do fatorial de 100, que é um número muito grande. Ele ia colocar lá para você marcar, se fosse uma questão com alternativa, por exemplo, no Enem, você ia marcar o fatorial de 100, tá bom? Eu até vou deixar essa aqui mesmo no slide final. Uma outra coisa que eu quero comentar com vocês é operações com números fatoriais. Vou só encerrar o vídeo com essa parte de operações aqui. A parte de operações com números fatoriais, a regra básica é você, do maior, você buscar o menor. Tentei escrever um texto aqui bem rápido. Como assim, professor? É isso, do maior você busca o menor. Não entendi.
você tem o fatorial de 10 dividido pelo fatorial de 8. Ora, o fatorial de 10 dividido pelo fatorial de 8, deixa eu ir aqui para uma equação aqui. Você tem o fatorial de 10 aqui dividido pelo fatorial de 8. Aí o que acontece? Aqui não ficou bom essa escrita não, que eu estou fazendo aqui muito rápido. Você vai pegar o fatorial de 10 e vai desenvolver ele até encontrar o outro que é o menor do que ele, no caso de 8. Então, o fatorial de 10 é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, eu vou parar no fatorial de 8, por quê? Porque o fatorial de 8 já está disponível. E como estão dividindo um pelo outro aqui, né, como se fosse uma fração, você pode simplificar o fatorial de 8 pelo fatorial de 8, e aí quando você fizer isso, você vai encontrar, vai sobrar apenas o 10 vezes 9, né? Eu até botei 100 aqui, mais 90. Desculpa aqui, o 10 vezes o 9. E aí a resposta deve ser 9,90, tá bom? Vou fazer aqui com esse daqui, ó. Fatorial de 8 dividido pelo... vou escrever aqui. Fatorial de 8 dividido pelo fatorial de 5 vezes... Aí, esse do 1 aqui não ficou bom, não. Mas dá certo, gente. É que é uma ferramentazinha aqui que a gente tá adaptando aqui. Vezes o fatorial de 3. Olha aí como deu certo. Isso tudo vai ser igual a quem? Olha só, como é que eu vou fazer aqui? Aqui vai aparecendo os resultados já bem bonitinho. Fatorial de 8, fatorial de 5, fatorial de 3. Do maior eu vou atrás do menor. O 8 é o maior, então eu vou desenvolver o fatorial de 8 até aparecer o fatorial de 5. Então vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Tudo isso aqui, ó, o 5 fatorial. Professor, e por que você vai colocar o 5 fatorial? Porque o fatorial de 5, ele está lá no denominador. Ele vai ser simplificado. Entendeu? Então, o fatorial de 5 está no denominador. Ele vai ser simplificado. Opa, aqui o negócio não ficou muito bonito, não. Deixa eu ajeitar aqui para ficar melhor. Colocar aqui o fatorial de 7. Colocar aqui o sinal de vezes. Colocar aqui o outro sinal de vezes. Colocar aqui o outro sinal de vezes aqui. Vê se ele ajeita lá em cima. Lá. Pronto. Espero que ele ajeite lá, né? Aí, no caso, aqui embaixo, aqui, o fatorial de 3. O fatorial de 3, ele vale 6. Então, esse daqui vai ser cancelado com 6. E o 8 vezes 7 vai permanecer. E o fatorial de 5 vai cancelar com o outro fatorial de 5. Ó. Esse daqui vai embora com esse. Esse daqui, ele vale 6. Por que ele vale 6? Porque 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 é 2. Vezes 1, 6. 3 vezes 2, 6, no caso. Aí vai embora com 6. Então, sobrou apenas o de 8 e o de 7. Então, o que sobrou foi o fatorial de ficou 8 vezes o 7. E 8 vezes 7 dá igual a 56. Ficou bem legal aqui. Ficou show de bola essas contas doidas aí. Pois bem, depois eu escrevi bem bonitinho aqui pra gente aqui. E por último, esse aqui com o n mais 1 e o n. Eu vou escrever aqui de outra forma. Aqui. Como assim? Olha só como é que vai ficar. No caso aqui, o fatorial aqui do n mais 1 sobre n, olha como é que ele vai ser. Quem é maior? N mais 1 ou n? N mais 1 é maior do que o n. Então, eu vou desenvolver o n mais 1. N mais 1. N mais 1. Quem é o antecessor do n mais 1? É o n fatorial. É o n fatorial. E o outro n fatorial estava no denominador. O n fatorial estava no denominador. Então, é como se você simplificasse o n fatorial com outro n fatorial e vai sobrar só o n mais 1. A gente vê muito isso em problemas que envolvem equações envolvendo fatoriais, tá bom? Então, esse era o primeiro vídeo. No segundo vídeo, eu vou fazer aqui no quadro. E aí, com certeza, vai ficar bem legal essa escrita matemática. Agradecer quem assistiu o vídeo todo, tá bom, pessoal? Valeu!